Boa tarde, gente. Hoje vocês estão vendo aqui um outro cenário, né? É a sala onde eu fico, onde eu edito os meus vídeos, onde eu faço as minhas refeições, enfim. É o meu cantinho aqui predileto. E eu resolvi fazer esse pequeno vídeo hoje à tarde para falar alguma coisa assim para vocês sobre um tema assim, não vou dizer que é triste, porque é a realidade da vida, né? Sobre chegadas e partidas. Sim, chegadas e partidas. Chegada já é algo, a palavra já diz, é algo alegre. É algo que entrou na tua vida, é algo que, assim, de alguma forma, veio de novo acrescentar alguma coisa, né? E que faz bem, ou se não é totalmente aquilo que você esperava, Deus sabe de todas as coisas e por algo é, né? Geralmente são coisas boas, todas as chegadas, né? E é lógico que há controvérsias, né? Como tudo na vida. E a palavra partida por si só já é algo meio triste. Já diz partiu, partida. Pode ser algo que foi embora em vida, né? Que partiu para Deus. Ou pode ser alguma coisa que se foi, mas está vivo ainda, que se foi para outro lado, enfim, né? E de qualquer forma as coisas são doloridas. Partidas de viagens, partidas assim de moradias para outros lugares, né? Enfim, eu estou dedicando aqui esse pequeno vídeo a alguém muito especial que chegou na minha vida, né? Chegou na minha vida assim, de repente, eu realmente não esperava. E foi entrando assim, de mansinho, foi entrando caladinho, foi entrando assim, como a sua nacionalidade né? Como todos eles são, quietinhos, educados, de uma formação muito diferente da nossa aqui, ocidental. Porque os orientais são pessoas assim que têm outro tipo de conduta, tanto para os mais velhos como para as crianças. E ele veio na minha vida, ele entrou assim como um furacão na minha vida. Quietinho, do jeito que ele sempre foi. E em 6 anos eu aprendi tantas coisas com o seu silêncio, com algumas de suas palavras, mas com todas as suas atitudes. Porque a atitude fala mais do que 1000 palavras, né? Pode ser no jargão, pode ser como vocês se imaginarem, mas assim, é o que eu senti, é o que eu aprendi. Eu estou falando de Renato Eiji Tsugumi, o meu querido marido que partiu para Deus, né? Desculpa o erro, né? Mas assim, é a emoção que faz com que a gente até fale errado. Eu não vou corrigir nada porque eu estou falando aqui do meu coração, né? Então, eu não sou uma youtuber que vai ficar aqui trocando, mudando. Ai, não, corta isso, não. Vai ser do jeito que eu falei errado, corrigir, normal, né? A emoção fala mais alto. Então, assim, eu aprendi com esse Nisei, né?
que a vida é muito mais do que as coisas materiais, né? É muito mais do que você pensar em você mesmo. É muito mais do que tudo isso. A vida é você deixar correr leve e depositar tudo nas mãos de Deus. Sim, quando eu o vi assim, meio cabisbaixo, e perguntava o que era, ele falou, não, eu estou aqui conversando com Deus, eu tô orando, eu estou aqui no meu momento assim bem particular com Deus. No começo eu não entendia muito não, achava meio estranho, né? Falava, nossa, mas no meio de todo esse tumulto, como é que a pessoa pode se tornar assim tão calma, tão pacata, né? Pondo as coisas na mão de Deus, mas hello, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Aí com o tempo eu fui aprendendo que essa minha impaciência, essas coisas de fazer assim por mim mesma, né? As atitudes e tudo, tomar decisões, assim, eu fazia muita coisa errada, porque eu não meditava naquilo que eu estava fazendo, né? Então, muitas vezes, as coisas não davam certo. Até que um belo dia, né? Depois de tantas conversas e assim, explicações, eu vi que a maior forma, a melhor forma e a única forma de você viver em paz, de você viver tranquila, é não se preocupando, porque você se preocupar, você está antecipando tudo aquilo que poderá ou não acontecer na tua vida. Então, para quê, né? Então, vamos aguardar. E eu comecei a praticar isso. Eu não estou falando isso com fundamento em nenhuma religião, nenhuma ideologia. Eu estou falando isso, assim, o que eu sinto entre a minha pessoa e Deus. Como eu me sinto em relação a esse ser tão maravilhoso, né? A essa entidade, eu não sei nem como poder explicar, mas Deus é Deus, a gente não explica, Ele é, nada mais, Ele é. Então, quando eu fico assim, pensando nessas partidas, como Ele partiu, Ele chegou e foi embora de repente, não pensei assim em discutir ou me revoltar com Deus. Por que Deus? Por que não? Eu apenas refleti e de madrugada, assim, quando às vezes eu tenho um particular com Ele, né, com Deus, eu perguntei, Deus, para quê o Renato foi tão cedo? E aí, às vezes, a resposta não vem imediatamente. Às vezes ela demora, ou às vezes ela é tão sutil que você tem que prestar muita atenção. Sim, Deus fala uma vez, né? E Ele quer que nós prestemos atenção. E eu não obtive, assim, no momento, nenhuma resposta e fiquei quietinha. Falei, bom, eu acho que é assim mesmo, né? Estava conformada, mas eu vi que não tem conformação. Essa palavra é muito pesada, conformada. A gente não pode se conformar. A gente tem que compreender. E eu vi que se foi embora alguém querido, que eu amava, que eu dedicava a minha vida e vice-versa, éramos assim muito unidos, ele na sua total educação
oriental e eu totalmente na minha educação ocidental, ítalo-brasileira, né? Era uma coisa assim meia engraçada, porque eu toda expansiva e emotiva, então éramos dois extremos que nós nos completávamos, né? Então, a partir desse momento, eu tive uma resposta. A resposta foi assim, cuidar de alguém. Sim, foi cuidar de alguém. Alguém que em toda a minha vida eu não dei muita atenção, até porque eu me casei muito jovem e com 17 anos, 17 para 18 anos, então eu já não vivia mais com meus pais. Já estava casada, já morava em outro país, fui morar no Uruguai, depois voltei. Enfim, a vida me separou muito dessa pessoa, que é o meu irmão. E nós nunca fomos assim muito unidos, porque eu quando fui embora, ele tinha 4 anos a menos do que eu, era um adolescente, né? E hoje eu vejo, né, que eu nunca o conheci e ele também nunca me conheceu. Então, a partir do momento que Renato se foi, Deus colocou o meu irmão na minha vida. Ele tem deficiências, né? Ele tem problemas auditivos, problema de fala, dificuldade ao se expressar, mas é um homem assim que muito esforçado. Com toda essa deficiência, ele aprendeu que ele tem que lutar pela vida. Ele não fica aqui parado, aqui em casa. Em várias conversas no começo, ele ficava aqui meio desnorteado, a gente não tinha muito o que falar, mas de repente, não sei, eu acho que tudo é obra de Deus, né? Eu comecei a tocar no assunto dele arranjar alguma coisa, né? Alguma coisa para fazer, que ele era capaz, porque ele nunca se sentiu capaz. E hoje eu vejo, né, como foi importante essas conversas que nós tivemos, porque hoje ele trabalha, chega aqui cansado, conta do seu dia a dia. Então Deus colocou esse anjo que é meu irmão para eu cuidar, porque ele é um menino grande. Então eu agradeço muito a Deus, porque Renato se foi e chegou meu irmão. Vivemos aqui, não digo que não exista algumas desavenças assim próprias de um irmão com uma irmã, mas ele é tão compreensivo e eu já falei tantas vezes para ele, como você é melhor do que eu, como você tem um coração muito mais puro do que eu sou tão errada e você às vezes é tão certo, em tudo ele me entende. Então o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, que entre essas indas e vindas, né, chegadas e partidas, às vezes Deus leva alguém, mas põe alguém, tem chegando alguém na tua vida, muito importante também para você cuidar. Então nós temos que dar valor e escutar um pouco, às vezes, a voz de Deus. Às vezes não sempre, porque sempre que escutamos a voz de Deus, dá tudo certo. Porque a graça de Deus nos basta. Isso é fato. Pense, gente, tantas coisas acontecendo assim no mundo, né? As pessoas pensando só no material. É lógico, vivemos no mundo material. Mas o espiritual, o coração, o sentimento, isso completa demais, 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 demais. De que vale você ter tudo material
e não ter nada, ninguém para desfrutar, nada. Então eu deixo aqui assim esse recadinho bem singelo para vocês, né? De que Deus é maravilhoso. Eu não estou falando em nenhuma entidade, nenhuma religião, eu estou falando sobre Regina, sobre o meu sentimento, sobre o meu relacionamento com o entendimento de Deus, que para tudo existe uma explicação. Então fica aqui o meu recadinho para vocês que às vezes perdem algo de um lado e ganham do outro. A vida é assim, perdas e ganhos. Por isso vamos viver da melhor forma possível. Certo, gente? Desculpem todos os meus erros hoje, mas assim, eu não tenho texto, não decorei nada, estou falando do meu coração, né? Então, um beijo para todos vocês e obrigado mais uma vez por estarem aqui comigo, ok? Tchau, tchau!